Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral Diocesana, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que são feitas dessa Santa Missa, por todo o complexo Luz e Alegria de Comunicação, as 5 rádios do complexo Luz e Alegria e também pela FWTV. Mais uma vez, neste ano, nós aqui nos reunimos para celebrar a missa crismal, momento em que, especialmente, os sacerdotes se reúnem com o seu bispo ao redor do altar. Estamos vivendo, neste ano, o Jubileu da Esperança e somos convidados a ser peregrinos de esperança. Quem mais no mundo poderia ser um caminhante, um peregrino que se orienta e que orienta os demais irmãos para a autêntica esperança cristã do que um sacerdote? Hoje, de maneira especial, nós recordamos aquele instante em que, pela imposição das mãos do bispo e pela oração e consagração, fomos introduzidos, queridos padres, no sacerdócio de Cristo. Todos nós, queridos padres, diáconos, seminaristas, consagrados, religiosos, leigos, fiéis cristãos leigos, nesta celebração vamos participar da bênção dos óleos e consagração do óleo do crisma. Estes óleos que serão usados para ungir os catecúmenos, confortar os enfermos e administrar o batismo, a confirmação e a ordem. Também nós, os ministros ordenados, vamos renovar as promessas sacerdotais da nossa consagração e do nosso compromisso de servir a Cristo e a Igreja. Neste ano, especialmente, nós como presbitério e como povo de Deus da Diocese, nos unimos ao Padre Gelson Natal Franceschi, pároco de Nossa Senhora de Lourdes de Caiçara, que no próximo dia 16 de dezembro comemorará os 25 anos de ordenação sacerdotal. Padre Gelson, parabéns, Deus abençoe e o guarde com saúde e paz no seu ministério e na sua vida. Nós ouvimos a palavra de Deus nessa celebração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a pregar a boa nova aos pobres, a curar os que têm o coração partido. É o capítulo 61 do profeta Isaías. Hoje nós todos dirigimos o nosso olhar a Deus Pai, que fez de Jesus o seu unigênito, o pontífice da nova e eterna aliança, por meio da unção do Espírito Santo. Olhamos para Cristo, que concedeu o sacerdócio real a todos nós que fomos batizados. E entre os batizados, escolheu homens do meio desse povo para participar da sua missão sagrada. Estes escolhidos e consagrados somos nós, queridos padres. E nesta celebração relembramos este grande dom do sacerdócio, um presente do Senhor à sua igreja. E de modo especial também, claro, um presente a cada um de nós, uma escolha pessoal. Cristo olhou para nós, nos amou e nos chamou. Enviou-me a pregar a boa nova aos pobres, a curar os que têm o coração partido. Estas não são apenas tarefas de um sacerdote, tarefas administrativas, de eficiência, ou de uma organização bem organizada, bem estruturada. Não se limitam a nossa missão e a nossa vocação ao âmbito simplesmente externo. É uma missão mais profunda e delicada.
que demanda uma disposição autêntica do coração. Como padres, somos chamados a ir ao encontro do outro, com compaixão, o mover-se diante do irmão que precisa de nós, de alguma maneira, ou do irmão caído à beira do caminho. É verdade, queridos padres, em nossa rotina pastoral, nós partilhamos a alegria das famílias, nos batismos, nas primeiras comunhões, crismas, nos casamentos. Abençoamos aquelas mulheres que vão dar à luz aos filhos. E é uma felicidade também, naturalmente, acompanhar o amadurecimento da fé das pessoas. Auxiliamos no nosso trabalho de cada dia aqueles que de nós precisam, das mais diversas formas, escutando, nos compadecendo dos corações feridos pela dureza da vida, oferecendo-lhes alívio para as suas dores. Hoje se insiste muito na igreja, nesta dimensão sinodal da igreja, o que na verdade não é nenhuma novidade para nós, porque nós fazemos isso a cada dia, ouvir, escutar as pessoas, tomar decisões a partir de conselhos, de aconselhamento que os outros nos oferecem com amizade e com amor. Não somos donos da igreja, não somos mandões da igreja. Nos unimos também no nosso ministério aos nossos irmãos enfermos, ungindo-os no Senhor. Acompanhamos as famílias que nos foram confiadas nos momentos difíceis, no momento da perda de um familiar. Queridos padres, é muito importante nunca nos esquecer de afirmar com a nossa vida, com o nosso ministério ordenado, aquilo que dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios: tornei-me tudo para todos, para ganhar, custe o que custar a alguns, e faço todas as coisas por causa do Evangelho. Aí está a explicação da nossa vida. O nosso ministério, é preciso lembrar a vocês, padres, que muitas vezes passam por momentos difíceis, e também ao povo de Deus, que às vezes vê os seus padres passando por momentos difíceis. Nosso ministério não está livre dos desafios. O cansaço, o desânimo também se fazem presentes, muitas vezes. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, nos adverte sobre isso, alertando-nos sobre o excesso de atividades, ou de atividades mal planejadas, sem motivações adequadas, ou sem uma interioridade espiritual que dê sentido a cada ação. Tudo isso pode tornar as nossas tarefas mais exaustivas do que o suportável, levando muitas vezes ao desânimo e ao abandono da vida sacerdotal. Esse desânimo pode surgir, e precisamos cuidar muito disso, quando buscamos realizar projetos irreais, quando nós não aceitamos as nossas limitações humanas, quando não avaliamos bem as nossas forças diante das dificuldades do momento, ou quando nós nos apegamos a ideias fixas, a planos que não são viáveis, ou que, infelizmente, muitas vezes, buscam atender somente interesses pessoais. Há ainda o risco de nós nos desconectarmos dos nossos fiéis, de estarmos numa paróquia, estarmos à frente de uma comunidade e vivermos sozinhos, sem ninguém junto de nós, focando mais na organização do que nas pessoas, ou cedendo à impaciência
por ver que muitas vezes os resultados não são aqueles que nós esperamos, em vez de acompanhar o ritmo de cada um dos nossos irmãos. Amados irmãos padres, pela imposição das mãos do bispo e pela oração de consagração, nós participamos do único sacerdócio de Cristo. Pela consagração sacerdotal e sacramental, nós fomos configurados a Cristo, e a nossa vida passou a ser marcada pelas atitudes do bom pastor, que estão sintetizadas num princípio, que deve ser o princípio norteador da nossa existência sacerdotal, aquilo que se chama a caridade pastoral, o amor ao ofício. Essa caridade é o princípio interior, que dará unidade às diversas ações pastorais do sacerdócio. A essência da caridade pastoral está no dom de si mesmo, vivendo as disposições do Senhor, e imitando o seu serviço até o fim, oferecendo a nossa própria vida. Dizer que nós oferecemos nossa vida a Cristo quer dizer muito. E significa dizer que entregamos tudo, a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos projetos de vida, tudo precisa estar submetido a esta caridade pastoral. Por escolha livre e dedicada, nós renunciamos não só ao que é mal, ao que é ruim, ao que é pecaminoso. Esta renúncia todos os cristãos são chamados a fazer. Mas nós renunciamos até mesmo aquilo que para os demais é nobre e virtuoso. Renunciamos a ter uma família, a ter preferências no nosso ministério, a ter esperança nos bens materiais e outras tantas realidades. Toda a nossa vida foi entregue a Cristo, à igreja, aos nossos irmãos e ao mundo. Somos chamados a ser, como a igreja nos ensina, ipse Christus, o próprio Cristo no meio dos irmãos. Esta é a nossa identidade. Assim, o nosso trabalho pastoral refletirá o amor de Cristo e a caridade de Cristo. Não se trata apenas do desapego de bens materiais ou do nosso tempo, mas trata-se, queridos padres, sobretudo, de entregar a nossa vida, dia após dia. E esse deve ser o critério fundamental da nossa existência e das nossas relações com os outros. Assim, o sacerdote, além de ser justo, de ser uma pessoa educada, afável, oferece sempre uma palavra profética e assume um compromisso que implica doar a sua vida por Deus e pelos irmãos. Queridos padres, não nos esqueçamos nunca. A caridade pastoral tem na Eucaristia a sua principal fonte e expressão. A celebração eucarística, que precisa, na nossa consciência, de verdade, ser diária, é o fundamento, a raiz e o ápice da nossa vida sacerdotal e do nosso ministério. A Eucaristia é o mistério que dá sentido à nossa existência. Configurados a Cristo, nós também oferecemos nossa vida, que se transforma em ações do próprio Cristo. Na Eucaristia, encontramos força para anunciar a boa nova, sem desfalecer, e para nos entregarmos a todos, especialmente aqueles que mais precisam de nós. É preciso sair da mentalidade de engordar simplesmente as ovelhas que já fazem parte do rebanho de Cristo, e ir buscar aquelas que estão longe, aquelas que estão necessitadas. E como realizar esse trabalho pastoral?
como enfrentar esse desafio, que é o desafio de cada um de nós na sua paróquia. Encontramos no centro das nossas paróquias, muitas vezes, grupos bem arraigados na igreja, famílias que já participam, que têm uma ligação profunda com a fé. E muitas vezes nas periferias, gente que nem sabe quem é Jesus, nunca teve a oportunidade de encontrar-se com Ele na comunidade eclesial, da qual eles também fazem parte. O remédio para isso é a nossa profunda união com Cristo, bom pastor, porque nos transformaremos em missionários, assim como Ele é o missionário do Pai. No contexto em que vivemos, com tantas tarefas, com tantos problemas, com tantas urgências e dificuldades, é fácil, queridos padres, que nos perdamos e nos sentimos oprimidos ou dispersos. Por isso, o essencial é reconhecer que a fonte da unidade da nossa vida é Cristo. Somente em comunhão com Ele poderemos perseverar na busca da vontade do Pai e na dedicação frutuosa ao rebanho que nos foi confiado. As demandas pastorais que nos cercam podem nos levar ao ativismo. Por isso, não podemos esquecer que Jesus chama os apóstolos, antes de tudo, para estarem com Ele. E que Ele mesmo nos deixou o exemplo da sua oração pelos discípulos. Os evangelhos frequentemente mostram Cristo orando. Toda a sua atividade diária brotava da oração. Até o fim da sua vida, na última ceia, na agonia, na cruz, o Senhor revelou que a oração sustentava não somente o seu ministério exigente, mas a sua vida. Assim, não será nunca demais lembrar que a prioridade essencial da nossa vida é a nossa relação pessoal com Cristo, por meio da oração. No mundo de hoje, é urgente que os sacerdotes, os consagrados e os leigos encontrem este equilíbrio entre oração, formação e trabalho pastoral, sem esquecer o lazer, o descanso, respondendo ao chamado da santidade, cada um de nós em seus respectivos estados de vida, mas principalmente os padres, fugindo de todas as maneiras, como nos alerta o Papa Francisco, do espírito mundano, que pode afetar a nossa vida e nos desviar de Cristo. Nosso sacerdócio deve preencher toda a nossa vida, 24 horas por dia, como um dom total a Deus e aos irmãos, uma oferta agradável ao Pai. Seguimos o exemplo de Jesus, que deu sua vida na cruz pela salvação do mundo, pois não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. Quero, encerrando esta nossa reflexão, agradecer a Deus por esta nossa família diocesana, que se encontra hoje aqui representada, e principalmente pelo nosso presbitério. Obrigado, irmãos padres, pelo seu trabalho pastoral, neste tempo desafiador e empolgante, por sua generosa entrega. E peçamos a Nossa Senhora, Maria Santíssima, que nos proteja, interceda por toda esta família diocesana, principalmente por aqueles que são os representantes vivos do seu Cristo. Ela permaneceu fiel até o fim, e que ela nos auxilie a renovar diariamente o nosso ministério sacerdotal, e que assim seja.